Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos, para abençoar e edificar o meu e seu dia. Amém? Hoje o nosso texto continua a conversa de Jesus com Nicodemos, está em João capítulo 3, versículo 9. E diz: Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém. Então nós temos aqui João 3,16, talvez o versículo mais pregado. Acredito que, pelo menos aqui no Brasil, né, o Salmos 23 deve ser o mais recitado, mas o mais pregado a outra pessoa, João 3,16. E aqui ele está dizendo a Nicodemos, né, que porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para ter a vida eterna é necessário crer no Filho de Deus, porque ele enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, mas para que, para que este fosse salvo por meio dele, para que todos pudessem ter a chance de ser salvo por meio dele, para que eu e você e Nicodemos pudéssemos ser salvos por meio de Jesus. Porque os judeus naquela época, como Nicodemos ali, acreditavam que Jesus viria para julgar o mundo, que viria para trazer o reino dos céus a hora, mas eles imaginavam um reino como de um rei mesmo ali, trazendo toda, mandando tudo ali, né? Trazendo o reino, conquistando o reino à força, mas ele veio primeiro para nos servir com sua vida. Ele veio mostrar que aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último, e aquele que quiser ser o maior tem que servir, e trazer a chance da salvação para nós. Ele primeiro veio para nos salvar, nos dar a chance da salvação na cruz, e ele voltará, sim, como rei, trazendo o reino sobre a terra, mas ele também inaugurou o reino dos céus aqui na terra para que eu e você pudéssemos ter acesso ao reino dos céus através da vida de Jesus, vida e morte de Jesus e ressurreição. Então nós cremos num Deus vivo, e então ele veio para ser o sacrifício perfeito em troca do meu e do seu pecado, para que a gente possa crer nele e buscar o arrependimento de nossos pecados, de nossas más obras aqui, não para o mundo, mas sim para nós mesmos, para o pecado. Então, ele veio para nos dar salvação, para nos permitir a salvação por intermédio dele, para crer no Filho unigênito de Deus. E algo que nós temos que nos perguntar sempre é: se minha vida terrena acabar hoje, para onde eu vou, o que acontece depois disso?
E se nós temos uma resposta para o que acontece depois disso, é por que eu tenho essa resposta e por que eu acredito nisso. E se eu acredito nisso, o que me dá base para isso para nisso que eu creio. Então, independente daquilo que você crê, você tem que fazer essas perguntas. E se você não tiver resposta, talvez você não tenha tanta convicção daquilo que você acredita que crê. Então, eu creio que eu vou para o céu depois de morrer, e as respostas estão aqui na Bíblia. Então, a Bíblia, a salvação através de Jesus, é como se nós soubéssemos que nós temos uma enfermidade que vai nos matar. E a resposta, a cura para essa enfermidade está aqui na Bíblia, está aqui na palavra, está no relacionamento com o Senhor, está na mão dos médicos, que é Jesus. Só que muitas vezes nós não vamos buscar as respostas para essa vida eterna, para essa morte eterna, porque nós não conseguimos visualizar esta morte eterna, esta morte, essa não vida para a vida eterna, esta morte para a vida eterna, porque nós não conseguimos visualizar, então nós temos a preguiça de ir buscar resposta para ela, porque ainda nós não conseguimos sentir as dores dela, porque ainda nós não conseguimos perceber e sentir e ser algo tangível essa condenação para a vida eterna, para quem não crê nele, para quem não entende como é a salvação através de Jesus Cristo. Por isso que nós vemos tantas e tantas pessoas indo para o inferno, indo para onde há choro e ranger de dentes, porque ela não consegue perceber essa condenação eterna. Então ela não crê em Jesus, muitas vezes as pessoas estão zombando de Jesus, estão dando voz a Satanás, estão indo até buscar outros deuses que não são Deus, porque eles não conseguem perceber a morte eterna, a condenação para a morte eterna, para a falta da vida eterna, que vai ser um sofrer e um ranger de dentes. Então, aquilo que você acredita que acontecerá depois que você morrer, qual é a base e o fundamento que você tem para isso? É uma história que alguém te contou? É alguma coisa que você leu em algum lugar? É de fato aquilo que você busca? Porque se você acredita em Deus Pai, em Jesus Cristo, a única fonte de verdade é essa daqui, é a palavra de Deus, é a Bíblia, e todas as respostas para essas perguntas estão aqui. Então, se nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, que ele veio para me salvar e que Deus amou tanto eu e o restante do mundo para me dar Jesus, para crer e ter a vida eterna, é nessa fonte de verdade que eu preciso crer, que no meu caso é a única verdade em qual eu acredito, é a única verdade que de fato é a verdade, e o único jeito de acessar a vida eterna, de ter acesso à vida eterna, de ter o bilhete para a vida eterna, de ter a cura para a morte eterna, é através de Jesus Cristo, querendo que ele é o meu Senhor e o meu Salvador, e que ele veio para me dar salvação para essa vida eterna e poder viver a eternidade com ele no reino dos céus. Aliás, no céu, e o reino dos céus já chegou aqui pra gente. Amém? Então, que Deus te abençoe, que você faça a busca pela sua verdade, pelo aquilo que você acredita, mas se você buscar na fonte da única verdade, você encontrará essa verdade. Que Deus te fortaleça. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.